Bom dia para você que nos assiste aqui na Rede O Campo, pós-feriado de Corpus Christi. Estamos aqui novamente para falarmos sobre as nossas commodities, a cotação da nossa soja e milho. E para isso, então, a gente vai chamar os nossos parceiros de sempre, hoje com a nossa coordenadora de comercialização da Coopermota, Sônia Trovo. Olá, Sônia! Olá, Vanessa, bom dia. Bom dia aos nossos associados, né, aos nossos clientes e a toda a família Coopermota. Maravilha. Continuando isso, então, a gente chama neste momento o nosso parceiro Guilherme Ciocari, da Stonex. Muito bom dia, Vanessa. Muito bom dia, Soninha. Muito bom dia a toda a família Coopermota. Boa tarde. É um prazer novamente estar aqui com vocês. É isso aí. Já vamos dar início, então, às nossas análises, começando novamente a falar sobre o programa de biocombustíveis, né, Gui? É isso aí. Eu acho que isso é a principal notícia do mercado agora, principalmente para o lado produtor. Esse programa eleva e muito a demanda de soja dentro dos Estados Unidos, e claro que isso cria uma euforia em termos de preço. Nos últimos 90 dias, acho que o óleo ele subiu praticamente 1.400 pontos, né? Então isso é alto, muito alto. E o ponto é que a soja não subiu na mesma velocidade, né? E por que disso? Porque na mesma proporção, o farelo ele caiu também. Não na mesma proporção do óleo, mas ele caiu também, né? Então, quando a gente pensa no processo industrial, entra soja, sai farelo e óleo, né? E farelo representando 75% do volume do processo industrial, óleo 18%, né? Nesse momento, quem representa quase que 50% da receita do processo industrial é óleo, ou seja, o farelo ele realmente vem tirando, né, boa parte da atratividade do esmagamento. E aqui em específico, né, eu produzir mais, eu esmagar mais soja, buscando mais óleo, indiretamente eu vou ter o efeito de gerar mais farelo de soja, né? Então é um ponto para a gente se atentar, porque nesse momento, enquanto a euforia fica em cima do programa de biocombustível norte-americano, seja milho para etanol, seja óleo de soja para biodiesel, HVO e por aí vai, né? Também estamos gerando mais farelo de soja. E aí, a gente vai compensar esse uso de alguma forma, vai criar demanda para esse farelo, né? No momento onde há bastante concorrência com farelos no mundo, então não é só o mar de rosas pensar nessa alta do óleo de soja, também temos que analisar o farelo que está impactando negativamente. Ô, Sônia, e como é que nossos produtores, nosso mercado nacional está nessa expectativa do programa estadunidense? Ô, Vanessa, esse excedente de farelo pode vir a prejudicar os produtores, tá? Vão estar acompanhando. Em relação ao porto, a gente vê uma pequena estabilidade nos preços, mesmo o óleo subindo. Os preços não tiveram aumento, tá? E a cotação está estável, está bem estável. E aí, Guilherme, já ainda relacionado com esse programa do biocombustível, a gente tem a questão do farelo de canola, né? Tá? Também isso pode trazer impactos negativos aí para o nosso produtor. Exatamente. A coisa ela vai muito além, né? Então, quando eu penso que a China tributou a canola, o farelo de canola, enfim, canadense, que é um grande produtor mundial, também, nesse momento, a gente já vê a exportação de canola canadense cair quase que 30%, 26,5% para ser o número real, né? Então, outros produtores menores ganham destaque, como Emirados Árabes Unidos, que agora tem exportação recorde de canola, mas também é uma produção menor, né? E aí eu tenho uma discussão onde o maior aumento do programa de biocombustível norte-americano, né, busco mais óleo, gero indiretamente mais farelo, tem uma produção satisfatória de canola nos Estados Unidos, a exportação está bem aquém do desejado, né, diante dessa tributação da China, sobra mais canola, possivelmente eu tenho mais oferta de produto e nesse momento a gente começa a gerar uma concorrência que fica negativa para os preços. Então, pensar que a tributação da China em relação à canola canadense não vai ter impacto aqui, acaba indiretamente tendo, né? Então é esse ponto que eu gostaria de puxar, né? Então, euforia com o programa de biocombustível,
uma notícia negativa pelo lado do produtor em termos de tributação no Canadá. Isso tem sim interferência, porque ambos, Estados Unidos e Canadá, vão disputar a exportação no porto, né? E disputa no porto pode ser queda de prêmio, né? E aí, obviamente, o reflexo disso, né, que a gente está vendo nesse momento aqui no Brasil, é um prêmio relativamente maior para a soja e prêmios relativamente ruins ao esmagador de farelo e de óleo, que subiu bastante nesse momento e o óleo caiu de prêmio. Né? Então, essa conta ela ainda está apertada. E aí fica o ponto. Se os dois compradores da soja brasileira é o porto e a indústria esmagadora, né, o porto ele segue, ele não para, mas ele pode ir num fluxo um pouco mais lento, vamos dizer assim. Né? E a indústria, enquanto margem negativa, ela pode começar a desenhar paradas, né? E, obviamente, isso não são notícias positivas em termos de preço ao produtor. Algo precisa mudar para ter uma euforia um pouco maior aí. Entendi. Ô, Sônia, e a questão do nosso farelo aqui, a gente já está sentindo alguma coisa em relação a esses tópicos? Vanessa, em relação ao farelo, a gente viu uma diminuição, tá? Em relação à procura. Mas eu acho que é tudo devido a essa instabilidade de mercado. O que eu percebo, no porto, as cotações elas estão vindo assim bem devagar. Eu não sei se é os problemas geopolíticos que causam essa incerteza, mas tanto no mercado interno como exportação, não existe essa procura grande pelos produtos. Entendi. Tá, é isso mesmo, né, Guilherme? Essa geopolítica impacta totalmente, né? Totalmente, totalmente. Então a gente tem que analisar com cuidado aí que não são só euforias em relação ao petróleo, por exemplo, né, que tende a puxar commodities para cima, mas tem alguns, olhando pela ótica negativa ao produtor, acho que faz sentido a gente se atentar a esses pontos, né? Fugindo um pouco do script, a gente não tinha falado nada, mas a guerra ali do Irã também tem algum impacto para a gente? Tem. O resumo ali, Vanessa, é o seguinte: ali é uma região de alta produção de petróleo, né? Por ali tem entre os países ali, né? Emirados Árabes, Kuwait, Irã, Iraque e por aí vai. Ali passa 25% da produção num estreito chamado Hormuz, né? E que brutalmente quem controla ali é o Irã, né, através do povo Houthis, e aí ele tem ameaçado efetivamente criar bloqueios ali. É um estreito de apenas 20 quilômetros, né? Então isso poderia gerar um problema enorme, porque você estaria, em tese, colocando o escoamento de 24%, 25% da produção de petróleo mundial em xeque. Petróleo subindo, puxa ainda mais óleo de soja, né? E puxando mais ainda óleo de soja, poderia sim puxar a soja mais para cima, né? Então, é difícil de tomar partido se efetivamente essa guerra vai se acirrar ou não. A gente está falando de bomba atômica, né? Os Estados Unidos fez uma movimentação grande em termos de navios, aviões, né? Agora, se efetivamente isso acontecer, acaba inicialmente, né, pode até ser inicialmente na euforia ali, tudo cai porque ninguém sabe o que vai acontecer, mas depois petróleo para cima deve puxar ainda mais óleo de soja, né, e obviamente ter efeito positivo na soja, né? Então sim, tem efeito sim. Só atualizando um pouco, a gente Positivo comentou em termos sobre de isso. preço, tá? Entendi. A gente já tinha falado alguma coisinha na semana passada, mas aí a Sônia puxando essa questão da geopolítica, só para a gente contextualizar novamente, por isso que coloquei aqui na discussão. E aí a gente pode partir então para o milho. Nosso milho, a gente começa a falar então do milho brasileiro, que ainda não é o mais atrativo na exportação. E? Exato. Interessante que semana passada a gente comentava que a gente estava ali ainda em último colocado, vamos dizer assim, entre os 3 maiores exportadores, né? Mas a gente está em entre safra americana, né? Então é natural que os preços subam um pouco mais, né? Dito isso, quando a gente olha para esse cenário, basicamente agora a gente está quase que meio que páreo
com os Estados Unidos, né, em termos de preço, mas a Argentina segue muito atrativa, né? Ela, em agosto, por exemplo, ela está se destacando quase 9, 10 dólares a menor por tonelada do que aqui, né? Então, é algo para a gente se atentar, né? Isso vai tirando a nossa performance de exportação nesse início, né? Isso pode agravar uma questão logística, no momento onde a gente está aí quase 10% colhido, né? Até adiantando o próximo tópico aí, e a exportação indo mais lenta, né? Se eu subir prêmio, eu fico mais distante da Argentina, né? Se eu baixo o prêmio para ficar mais atrativo nos portos, eu não consigo comprar do produtor brasileiro, né? Então, grosso modo, a gente está nesse momento sem armas, né? A gente precisa de algum ajuste aí, possivelmente esse ajuste deve vir da questão logística realmente brasileira, que deve ter um pouco mais de problema adiante. Uhum. Sônia, e a gente já sente esses impactos aqui para nós, no nosso mercado? Vanessa, no mercado interno, interessante. Semana passada, você não tinha muito comprador no mercado. As chuvas aconteceram, atrasou a colheita, né? Porque o milho, com essa umidade, demora para secar. E a gente viu alguns dos compradores voltando ao mercado. Isso aconteceu perdão, feriado está me judiando, terça e quarta, né? Com alguma procura. Procura, assim, poucas coisas, mas para dar um tempo desse milho chegar. Tem muita compra feita no MT, no MS, mas esse milho não chegou ao comprador. É só um detalhe que houve uma mudança. Em relação ao porto, os preços vêm em declínio, tá? Sem um grande apetite. Então, existe sim uns preços melhores, mas é o que eu falei, usando o dólar futuro para melhorar um pouquinho a cotação. Entendi. E aí, Guilherme, você já comentou alguma coisa a respeito dos problemas logísticos, mas ele com certeza vai ficar mais evidente agora com o avanço da colheita, né? Exato, Vanessa. Agora, sexta-feira passada a gente estava com 3,8% colhido, o nosso número sai hoje ao final do dia, mas deve ser algo próximo de 10% do safrinha brasileiro, ou seja, em torno aí de 10, 11 milhões de toneladas já colhidas, né? Daqui para frente isso ganha muita tração, né? E no momento onde se tem bastante volume de soja ainda no mercado, né? Dentro do Brasil, vamos dizer assim, né? Então, eu não tendo um porto com apetite, né, para retirar esse volume, aqui apetite para retirar sim, mas preço que atrai a isso não, né, a gente possa ter aí problema sim, né, em relação a esse grão que está chegando, né, e isso traduzindo significa impacto de preço possivelmente menor, né. É natural, período, né? Colheita sempre acontece alguma coisa nesse sentido, né? Mas isso pode se agravar um pouquinho mais diante de uma Argentina mais agressiva, né? E diante de ainda termos bastante volume de soja no mercado doméstico aí, né? Que vai competir por armazém, caminhão, enfim, é tudo isso, né? Vanessa, também essa semana, né, que a gente sentiu um aumento nos fretes, tá? Isso já prejudica a soja, né? A gente está embarcando bastante soja ainda, e o milho. O frete em torno aí de 10 a 15% já. Uhum. Então, agora a perspectiva daqui para frente ainda é preços não tão atrativos para o milho nas próximas semanas, meses. Eu acho que assim, ó, os próximos 45 dias, hoje a gente está em 20 de junho, né? É o momento de maior entrada, né? É o momento de frete voltar a encarecer um pouquinho, é o momento de buscar mais armazéns e aí compete com soja. Então, acho que acaba sendo natural, né? Ter aí uma desvalorização desse produto nesse momento, ainda mais um momento onde a gente está com a paridade real-dólar bastante baixa, né? O real se valorizou em relação ao dólar, temos aí visto 5,50,
né, para o momento que a gente está vivendo, virou incomum ver 5,50, né? Era sempre mais para cima. Para o histórico ainda é alto. Então, eu acho que a gente pode sim ver aí os próximos 45 dias milho aí com preços um pouquinho prejudicados. Depois disso, acho que vai depender muito da exportação, né? Mas depois tende a uma certa recuperação. Maravilha. É isso, Sônia. Então, a orientação é ponderar um pouco nas Isso. Lembrando que a gente tem o nosso milho, ele chega em 15 de julho em diante, né? Eu acredito. Esse clima atrasa um pouquinho e como o Gui citou, em outros lugares já está com 10% de colheita, né? Então, eu acho que vale ficar atento também, tá, Vanessa? Eu não sei como o Porto está se comportando, mas o que eu sinto é, em relação a 15 dias, uma retração bem grande nos preços. Uhum. É isso, então fica a dica. A gente apresentou aqui algumas informações a respeito das influências geopolíticas e o nosso mercado brasileiro. Na semana que vem a gente volta, então, para contextualizar tudo isso. Combinado? Combinado. Então, até lá, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.